seja bem-vindo a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos aqui gravando o programa sobre Direito Penal. É o nosso terceiro programa da série sobre Direito Penal e quem está aqui nos nossos estúdios para esclarecer vários pontos, várias dúvidas, vários questionamentos sobre Direito Penal é o professor Dr. Rômulo Araújo. Ele é professor do curso de Direito da Unifil e também advogado criminalista. Professor Rômulo, mais uma vez obrigado pela tua presença. É o nosso terceiro programa, né? E agora nós vamos falar sobre sistema carcerário, né? Nós falamos num primeiro programa sobre crime, né? A diferença de crime e contravenção, você explicou os requisitos lá, né? Para caracterizar um crime. Depois nós falamos de progressão no segundo programa, o nosso segundo bloco foi só sobre progressão, né? Pena e progressão. E agora eu queria que você falasse um pouquinho para que as pessoas entendessem como é que é a visão, né, do advogado mesmo, ou seja, como que vocês enxergam o sistema carcerário brasileiro. Porque a gente, igual nós já comentamos, a gente tem uma ideia de que aquele que comete o crime tem que ser punido, a sociedade quer uma punição, pensando no outro, não nela em si, sim, né? Sim. E como é que está o nosso sistema carcerário para poder receber essa pessoa que foi punida? Certo. Né? Mais uma vez eu agradeço o convite, professor Danilo. Basicamente, a visão que a gente tem que ter sobre o sistema carcerário, ou que se tem, e não é nem a advocacia, é uma visão já geral, todos os órgãos têm ciência. Isso não é advogado, isso é técnico mesmo. Isso, exatamente. Se você for analisar hoje, isso foi até objeto da minha dissertação de mestrado, né, o sistema carcerário brasileiro e os seus problemas, né, digamos assim, é que o sistema carcerário hoje, ele vive momentos, não só hoje, né? Atualmente, ele vive momentos de... Já faz alguns anos. Exatamente, né? De extremo caos. Né? Na minha pesquisa, pegando um marco teórico, eu fiz uma pesquisa pautada numa comissão parlamentar de inquérito de 2008, né? Então lá se vão aí 11 anos, uma comissão parlamentar de inquérito de 2014 e 15 e dados do Infopen 14, 15, 17. Então, basicamente, você tem dados aí... notórios, conhecidos pela Câmara, pelo o Supremo. Estado sabe o que está acontecendo. Sabe, é isso, todo mundo sabe. E aí, todo mundo... o sistema carcerário está falido. Basicamente, o sistema carcerário, ele enfrenta... É igual a Previdência. A Previdência está quebrada, precisa mudar. Nós estamos tentando porque o negócio é dinheiro. Exatamente. O sistema carcerário já está falido há anos. E até agora... Um grande problema, e aí o ponto... Vamos pegar o seu gancho aí, o ponto nodal entre as duas circunstâncias é... Quando você mexe na Previdência, você mexe com todo mundo. Você mexe comigo, com você, com o ministro. As pessoas honestas, exato, né? Exato. Quando você trabalha com o sistema carcerário, é o outro. Entendi. O problema é o bandido, é o bandido, criminoso. Ele tem que sofrer e tudo mais. Só que, como a gente falou no programa anterior, a gente tem que fazer uma autorreflexão no quê? De quando você tira o direito do preso, você está tirando o direito seu também, porque um dia ou você pode estar lá, a gente espera que não, ou alguém da sua família e tudo mais. Então, porque o direito, ele é para todos, né? Então ele tem que ser preservado dessa forma. Mas aí o sistema carcerário brasileiro, na pesquisa que eu fiz, através desses dados que são expostos aí, é que o sistema tem severos problemas, né? Vamos pensar na legislação. Nós temos proteção ao preso na Constituição Federal, nós temos regras no direito penal para aplicação de pena, garantias no processo penal de aplicação de pena, a lei de execução penal que trata disso também e inúmeros outros tratados internacionais que o Brasil é signatário, inclusive. Tem que cumprir. Que tem que cumprir, que tem que observar esses direitos dos presos, né? E o sistema carcerário, infelizmente, ele não consegue observar, em alguns locais, nenhum deles. Por quê? Vamos imaginar o sistema carcerário do jeito que ele está hoje, ou o local que recebe pessoas presas hoje. Nós temos as cadeias públicas, que acabam recebendo... A cadeia era para receber, ficar a pessoa presa lá? Ou ela é feita para isso ou é só por um tempo? Não, a cadeia, basicamente, ela é feita para receber os boletins de ocorrência, recolher o cara enquanto precisa fazer um procedimento de investigação, algo do gênero, e depois, se a prisão dele for mantida, ele vai para um outro estabelecimento, e se a prisão dele for relaxada ou revogada, ele sai de liberdade, e a ideia seria essa. Hoje nós temos uma inversão total disso, né? Você prende, a pessoa fica num distrito policial, numa cadeia pública, e que deve ser, a maioria, as péssimas condições? Péssimas condições e todas prisões provisórias, né? Eu acho que a gente vai tratar sobre isso um pouco mais para frente. Mas se você for imaginar, nós temos aqui na nossa região, né? Cadeias públicas com
20 vagas, 30 vagas, 40 vagas e com 100, 150 até 200 presos lá dentro. Enquanto a legislação de execução penal diz que a cela ela teria que ser individual, ela teria que ter 6 metros quadrados, teria que ter chuveiro, vaso sanitário e dormitório e areação, né? Condições climáticas, não regalias. Esse é o grande problema. A lei não traz regalia. Até o direito internacional entende que é o mínimo para... Exatamente, o mínimo existencial, né? Aquilo que a pessoa tem que ter para preservar a sua dignidade, aquilo que não pode ser ofendido. Porque ele vai tirar a liberdade dele, né? Já não vai ter mais a liberdade. Sim. E ainda ter péssimas condições, isso pode gerar um risco à própria vida. Exatamente. Né? Porque... Vamos imaginar assim, a lei de execução penal ela é bem clara. Ela diz que a execução penal serve para cumprir o que está descrito na sentença e na sentença. O sujeito perde a liberdade e alguns outros direitos que são inerentes a esse. E o que está previsto em lei. Então, tem que prender, tudo bem, restringir a liberdade, mas tem que preservar todos os outros direitos. Né? E esse Inclusive, eles podem votar? A condenação, quando ela transita em julgado, ele perde o direito ao voto também. Tá. Então, está previsto na Constituição. E esse também ele é um problema, porque se você for imaginar hoje a nossa população carcerária de 700, 800 mil presos, imagina o reflexo que isso poderia ter. Mas é muita coisa. Eleição. Quase 800 mil presos, é muita coisa. Quase 800 mil presos. Lógico, na última eleição nós tivemos uma diferença lá de 10 milhões. Né? Isso não poderia afetar. Mas é um número considerável para as eleições locais, né? Sim. Digamos assim. Isso pode eleger um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, um prefeito. Então tem reflexo nisso, né? Basicamente. E aí o grande problema que a gente vê é isso. O sistema carcerário ofensa massiva a esses direitos fundamentais do preso. E o pior cenário que a gente tem é o de superlotação nas unidades prisionais. Nas penitenciárias, a gente tem superlotação, mas não tão severa, não tão severa como nas cadeias públicas. O maior problema hoje, então, dentro do sistema carcerário são as condições que a gente percebe nas cadeias públicas. Algumas penitenciárias também. Nos estados do Norte e Nordeste, a gente tem problemas severíssimos, né? Mas nas cadeias públicas, aí, regionalizando aqui, em Londrina, as penitenciárias, elas estão superlotadas, elas têm um contingente maior. Nós temos 2 penitenciárias estaduais. 3 penitenciárias aqui em Londrina. Tem a penitenciária estadual de Londrina 1, a PEL 2 e a Casa de Custódia. Né? E aí nós temos os distritos policiais. Mas eu já tenho um contingente maior que o número de vagas nas penitenciárias e nas cadeias públicas, então, nem se fala. Ou seja, está tudo cheio. Tudo cheio, sim. O grande problema entra gente todo dia. O esvaziamento que ele não é feito de forma correta. Questão de prisão provisória, prisão durante o processo. Isso que nós vamos falar no próximo bloco. Perfeito. Como é que funciona essa questão? Por que a pessoa no processo ainda não terminou e ela é presa, outros não? Né? Eu quero que você esclareça isso. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já, professor, vamos esclarecer essa questão das prisões provisórias, enfim, não saia daí. Se sou eu que decido o que vou vestir, as músicas que vou ouvir, quem serão os meus amigos, então sou eu que decido a carreira que vou seguir. Por isso eu decidi pela Unifil. Porque lá eu sou protagonista. Unifil é a melhor do Paraná, com nota máxima do MEC. Só vendo tudo que tem lá. Ela me dá o que o mercado de trabalho quer. Tudo isso por um custo que eu posso pagar. Assim fica fácil decidir, né, Unifil? Unifil, você já decidiu. Olá, voltamos a apresentar o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos falando nesse programa sobre o sistema carcerário brasileiro, vamos falar um pouquinho sobre a questão das prisões e o professor Rômulo Araújo está aqui para esclarecer as nossas dúvidas. Professor, nós terminamos o bloco anterior e nós estávamos falando do sistema carcerário, você explicando como ele é um sistema muito ruim e falido, né, no nosso país. Eu queria só que você esclarecesse para a gente o seguinte, você falou que fez algumas pesquisas, o Estado brasileiro, ele precisaria investir quanto? Ou seja, o que ele deixa de investir, o que ele precisaria fazer para a gente poder ter... Porque eu lembro que na época do governo ainda do ex-presidente Temer, teve um problema com o sistema carcerário, e eles tentaram fazer um mutirão lá, criar algumas penitenciárias, mais vagas, igual você falou, temos quase 800 mil presos no Brasil, né? Sim. E a gente não viu isso mais, né? A gente não viu a consequência disso, ou seja, parece que ali conversaram, mas não deu sequência.
O que precisaria para a gente melhorar esse sistema carcerário? Basicamente, Danilo, o que a gente tem que pensar sobre o sistema carcerário nós temos algumas compensações financeiras que se dão através do processo, pagamento de custas, ou através de pagamento de sanção mesmo, pena de multa, pena de perda de bens e valores, que essa verba ela é recebida pelo Estado. Nós temos o Fundo Penitenciário Nacional que recebe essas verbas. Essas verbas elas devem ou deveriam ser utilizadas para uma melhora do sistema carcerário, só que há uma burocratização na liberação desse dinheiro, né? Para aclarear um pouco essa ideia de como o Estado sabe disso, né? Nós temos, tramitando no Supremo Tribunal Federal, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347, que se chama a DPF do Estado de Coisas Inconstitucional do Sistema Carcerário, violações massivas de direitos fundamentais dos presos no nosso Sistema Carcerário Nacional. E essa DPF 347, que foi objeto também do meu estudo, ela levou ao conhecimento do Supremo dados que são conhecidos por eles há anos, né? Então, um dos dados apontados é que o Fundo Penitenciário Nacional tem mais de 2 bilhões de reais contingenciados. Esse dinheiro está lá, à disposição. Nossa. Só que a burocratização para a utilização dessa verba é tão grande que ela fica lá parada. Ou seja, 2 bilhões podiam ser usados e às vezes aliviar um pouco essa Sim, para pressão. melhora. Né? Lógico que a solução não seria só a construção de vaga, mas melhorar. Um dos anseios, e pensando na resolução desse problema, você tem que melhorar a estrutura física, sem dúvida nenhuma, construção de vagas também, sem dúvida nenhuma, uma alimentação melhor, né, para os presos, condições de salubridade mesmo, né, você que vem do direito do trabalho, a questão da salubridade ela é muito importante. Não, mesmo porque o objetivo é que a gente tem que entender que a pessoa comete um crime, a gente precisa, além de tudo, igual a gente falou em programas anteriores, ressocializá-la. Sim. Então, a gente precisa dar condições para essa pessoa entender que aquilo que ela fez não é correto. Sim. E que para viver em sociedade ela não pode voltar a praticar aquilo. E para a gente dar essa condição para ela, que às vezes ela não teve, né, porque às vezes foi criada numa família que não teve condições de ensinar isso, uma estrutura social, totalmente fora, que é sim. culpa da nossa própria sociedade, né? A gente precisa dar essas condições. Sim. E muitas vezes é isso, no caso, o Estado não dá essa condição. Sim. Né? A gente percebe que o sistema carcerário brasileiro ele não permite que o preso seja ressocializado. Ele sai de lá muitas vezes pior do que entrou. O que eu abordo até na minha dissertação, no mestrado, e foi objeto de pesquisa, é que o preso ele carrega hoje um status de não cidadão. E quando você estigmatiza o preso com esse status de não cidadão, você legitima essa tirada de direito deles, né? Então ele sofre por isso. E essa questão da melhora, ela se dá não através só de melhorias para o preso, e não melhorias no sentido de privilégios, como eu já falei, de direitos efetivos mínimos, né? Mas até plano de carreira para os agentes penitenciários. Porque você vai ter o agente penitenciário que não tem um plano de carreira em que ele vai ficar 25 anos, 30 anos trabalhando lá no sistema carcerário, num ambiente totalmente perigoso, e ele não tem uma... Insalubre, perigoso, e ele não tem uma perspectiva. Nós chegamos até a falar, talvez, em penosidade, né? Que existe na Constituição, mas não existe regulamentação. Sim, você vai atender um preso numa cadeia pública aqui, às vezes você tem uma cadeia pública com 150 presos em 20 vagas e você tem 2 funcionários para cuidar de todo mundo. Ou seja, se eles resolverem realmente se eles resolverem virar a cadeia, que é como se fala, né, na linguagem popular, vai virar, não tem como. Então, essa verba ela deveria ser utilizada, como eu volto a dizer, não só em construção de vaga, mas são N os fatores em que você pode melhorar. E até entrando no que você falou, eu sempre passo para os meus alunos no segundo ano um documentário em que ele chama O Prisioneiro da Grade de Ferro. E tem uma frase que eu sempre digo para eles que é interessante. O cara, quando ele está recebendo os presos na unidade, ele diz, vocês têm 2 certezas. Uma que você está preso. A segunda é, um dia você vai sair. E o nosso sistema, ele é dessa forma. Pode demorar 1, 2, 10, 30 anos, mas um dia aquele cidadão ele vai voltar. E a sociedade ela tem que se preocupar em como essa pessoa vai voltar. Essa pessoa para não voltar a praticar a mesma coisa. Porque no documentário também diz, a cadeia faz o papel dela, que é tirar aquele cidadão de circulação.
mas ela tem que melhorar ele para retornar, né? Ele tem que voltar para uma cidade que ampare. E dificulta até o bom comportamento nesse caso, né? Porque um local que cabe 20, tem 100, vai gerar disputas, Sim. vai gerar problemas ali. Né? Eu costumo dizer que ali você tem um outro organismo de poder. Você tem uma pessoa que comanda aquilo ali, interno, um preso que comanda ali. Isso facilita a proliferação de organizações criminosas, né? Porque você imagina, você entra numa cadeia em que tem alguém que é dono. Isso eu digo com certeza, né? Todo mundo tem conhecimento disso. As cadeias, elas vão ter alguém lá que exercita um preso que é um poder. Que domina ali. Aí chega alguém numa prisão provisória, digamos assim, sem trânsito em julgado, que vai passar ali 1, 2, 3 meses da sua vida, ela vai ser cooptada pela organização criminosa e ela vai sair inserida dentro nesse do crime. contexto, exatamente. O Estado está fazendo algo contra ele mesmo. Contra ele mesmo. E basicamente está criando... Só que se justifica para a população no que sentido? De que o bandido bom é o bandido morto. É o bandido segregado que vai ficar lá. Isso é contraproducente para a própria população, porque o reflexo que a gente tem de violência hoje fora da unidade, em maior escala, né, é o que você tem dentro da unidade. A violência ela ocorre lá dentro, né, entre eles. A corrupção ela ocorre lá dentro, entre eles. Então o sistema carcerário é um reflexo da nossa sociedade em micro-organismos, as cadeias, as penitenciárias. E se ele comete um crime ali dentro, vai ser... Vai ser julgado da mesma forma. É outro processo. Isso, exatamente. Preso foi encontrado com droga lá, traficando droga dentro de uma unidade. Ele vai responder por um novo crime. Teve uma lesão corporal, um estupro, um assassinato. Ele vai responder. E essas penas somam? Sim. Igual, por exemplo, o Lula lá tem 2, 3 processos. Vai somar? Essas penas, elas são unificadas, né? O termo que se usa, elas são unificadas. E aí até as progressões são em cima da unificação dessas penas. Aí unificou, tem uma nova pena. Aí aquelas progressões que nós falamos nos programas anteriores, sim, eu vou tirar desse... Isso. Ele tinha que cumprir 1/6, eu tenho mais 6, eu vou cumprir 1/6 do total da pena unificada. Sempre assim. Entendi. Então aí ele vai fazendo a progressão. Isso. No caso do Lula, só para entender, ele tem outros processos. Acabou de sair a sentença, não sim, teve? E aí pode ser confirmado no tribunal. Vai isso. Unificar? Esses novos processos, conforme eles vão saindo, transitando em julgado, eles vão se unificando. Aí unifica, faz um recálculo para a progressão de regime. Então pode ser que ele não consiga sair agora, se unificar essa pena. Vamos imaginar, se você for pensar que a necessidade ainda pela Constituição seria um trânsito em julgado, ele poderia executar essas provisoriamente, ou essa que já, em tese, eu tenho uma decisão em segunda instância, executar essa provisória. Conforme as outras vão saindo, você vai unificando e vai ver, se eu somar essas duas, ele ainda pode permanecer no regime semiaberto? Mantém. Se extrapola, daí regride o regime para o regime fechado. E aí volta a calcular o lapso temporal novamente. Por isso que ele corre o risco de ficar. No caso do preso, que ele está ali, igual você falou, às vezes pouco tempo, se sai uma outra punição, porque ele cometeu vários crimes, ele vai correr no risco então de continuar, né? Sim. A esperança dele cada vez piora. Vai diminuindo. Entendi. Sim. Mas basicamente a gente tem que pensar a questão da prisão provisória, que é durante o processo, né? Uma prisão processual, como se diz, e a prisão pena, que essa sim pode ser executada. Olha, a gente vai gravar mais um programa, de uma série de 4 programas, tá? Depois você também pode baixar esses programas no YouTube, vão estar disponíveis para você que está nos assistindo. Se você assistiu, assisti esse, eu queria ver os outros, né? Então vai ter no YouTube, no nosso canal do YouTube, tá? Mas nós vamos gravar mais um programa sobre essa questão das prisões, prisão provisória, como é que funciona isso, por que um é preso, o processo ainda está em andamento e o outro só depois que o processo acaba, né? Então, muito obrigado pela sua audiência. Não saia daí, continue com a nossa programação e não se esqueça, nós temos pós-graduação em Direito na Unifil, Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, Direito Penal, Direito Civil, Processo Civil, Imobiliário, Notarial, Perícias Judiciais, enfim, um leque de opções de pós-graduação para você escolher, tá? Faça a matrícula na Unifil, preços excepcionais e você pode ter até 4 títulos em 2 anos, tá? Muito obrigado pela sua audiência, até mais.